Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Está lá no Evangelho relatado pelo João, o capítulo 6, o versículo 68. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Palavras do Salmo 33, versículo 12. Hoje nós vamos falar sobre os escolhidos por Deus e sobre o amor de Deus. Vamos ao culto. Vem, tudo já está preparado. Deus preparou para nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar um hino de invocação, o hino chamado Pai de Amor. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus, amoroso tu és. Meu Jesus, amoroso tu és. Minha alma já limpaste e o Espírito enviaste. Meu Jesus, amoroso tu és. Santo Espírito consolador, Santo Espírito consolador, tu nos santificas e em nós sempre habitas. Santo Espírito consolador. Nós vamos confessar os nossos pecados com as seguintes palavras: Deus fiel, Deus do amor, novamente o Senhor nos reúne. Nós te agradecemos e louvamos por isto. Mas temos que reconhecer, não te amamos de todo o coração, nem amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Nos perdoa, nos renova através da Tua palavra, nos levanta de nosso pecado. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, clamando, perdão, Senhor, perdão. A fé não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Tenham sempre alegria unidos com o Senhor.
Repito, tenham alegria. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Amém. A igreja clama, os cristãos pelo mundo clamam, por estarmos reunidos na presença do Altíssimo Deus, como seu povo. Não podemos deixar de clamar pelos sofrimentos e a dor que há neste mundo. Por isso, clamamos cantando: Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Nós vamos orar. Ó Deus, pastor do teu povo e mãe da vida, seja generoso com os teus filhos e filhas. Nos enche da tua ternura, para que, cheios de fé, esperança e amor, guardemos fielmente os teus mandamentos, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. A leitura do Salmo do dia, uma canção. Vamos ler juntos o Salmo 125, os versículos ímpares. O oficiante, eu farei a leitura, os versículos pares, vocês podem responder na casa de vocês, com a leitura de vocês, o pensamento de vocês. Salmo 125. Canção de peregrinos. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Ó Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem aos teus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Israel. As leituras da palavra do dia, o Mateus Milen vai fazer para a gente. Então, temos a leitura do Antigo Testamento, registrado em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6 até o versículo 9. A carta do Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28 a 39. E o Evangelho, relatado pelo Mateus, capítulo 13, do versículo 44 até 52. E o Evangelho de hoje vai ser também a base e o fundamento para a nossa reflexão, para a nossa mensagem. Deus abençoe as palavras do Senhor. A primeira leitura encontra-se em Deuteronômio, capítulo 7, versículos de 6 a 9, onde está escrito: Pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor, nosso Deus. Entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês para serem somente dele. O Senhor Deus os amou e escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor os amou e com a sua força os livrou do poder de Faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Lembrem que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus.
Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Até aqui a primeira leitura. A segunda leitura encontra-se em Romanos, capítulo 8, versículos de 28 a 39, onde está escrito: Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza e o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é o nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Até aqui a segunda leitura. A leitura do Evangelho encontra-se em Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 52, onde está escrito: O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos, e quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos, também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo. E ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então Jesus perguntou aos discípulos: Vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse: Pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo do reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Até aqui a leitura do Evangelho.
Ouvimos palavras de Jesus. Agora vamos orar, falar direto com o nosso Senhor, em uma oração de intercessão. Vamos juntos. Ó Deus, lembro-me das pessoas que hoje não podem ter alegria, pais cujos filhos morreram, desempregados, os que estão nas prisões, sendo torturados, doentes, sentindo dor, velhos na solidão, camponeses sem terra, índios vivendo os últimos dias do seu povo, aqueles que não têm o que comer, que de alguma forma o sopro gentil do Espírito faça brilhar a esperança nos seus corações, e que eles tenham coragem para lutar por um mundo melhor, sacramento do reino de Deus. Lembro-me também daqueles que não podem ter alegria por estarem sob o domínio dos ídolos, possuídos pelos maus espíritos, aqueles que só pensam no seu lucro e por isso exploram os pobres, aqueles que podem usar impunemente das armas e da violência e por isso perfuram os corpos e zombam do direito, aqueles que, por só pensarem em si mesmos, estão impedidos de sentir a doce ternura da solidariedade com os que sofrem. Ajuda-me a regozijar-me na tristeza da qual brota a nostalgia pelo reino de Deus e a abominar a tristeza daqueles que só têm olhos para si mesmos. Que nunca falte aos tristes do teu reino o sacramento doce do sorriso de Deus. Amém. Essa é uma oração de Rubem Alves, educador e teólogo. Vamos cantar o hino Cristo Disse, em preparação para a nossa mensagem de hoje. Cristo Disse. Cristo disse: vós sois a luz do mundo. Cristo disse: vós sois o sal da terra. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. Vou falar de Cristo ao mundo, proclamar seu nome na amplidão, pois eu sei, sim eu sei, quem segura minha mão é Jesus, o Redentor. Precisamos da paz, do amor de Cristo. Precisamos do pão que é eterno. Luzeiros de Cristo somos e arautos da salvação. Luzeiros de Cristo somos e arautos da salvação.
vou falar de Cristo ao mundo, proclamar seu nome na amplidão, pois eu sei, sim eu sei, quem segura minha mão é Jesus o Redentor. Queridos amigos e amigas, que as palavras do nosso Senhor Jesus sejam um alívio, um ar puro e um momento de meditação para a nossa vida. Em nome do Cristo. Amém. As parábolas de Jesus, as comparações, as suas histórias, costumavam ser de fácil entendimento para o povo naquela época. Para aqueles que viviam na Judéia, era tranquilo. Ele falava a língua que o povo entendia. Mas e para a gente? A gente precisa ir um pouco mais a fundo para entender de verdade o que essas palavras tiveram de efeito para aquele povo. Qual é o efeito para nós, em nós, hoje? Aí sim, as palavras de Jesus daquela época se transformam num cristianismo na vida da gente, hoje. Vamos começar falando, compreender o contexto da parábola do tesouro escondido e da pérola. Versículo 46 até o versículo 44 até 46. Está escrito assim: o reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. Até aqui a palavra. Vejam que naquela época, tudo que tinha em um terreno pertencia ao dono daquele terreno. Alguém estava lá andando por um terreno, cai num buraco e dentro desse buraco ele acha um tesouro escondido. O homem vende tudo o que tem, compra o terreno de alguém e agora aquele tesouro é seu. O homem não roubou o tesouro, nem do governo e nem de ninguém. Era assim que funcionavam as coisas. Está no terreno, é teu. Da mesma forma, um comerciante que procura pérolas finas, valiosas, ele está pesquisando, está no mercado pesquisando as pérolas, ou algo que vale mais do que dinheiro. São as pérolas muito finas. Tanto é valiosa que ele vende tudo o que tem, se desfaz de tudo e compra a tal da pérola. Os cristãos possuem uma pérola de valor inestimável e um tesouro. O reino do céu é como esse tesouro escondido e como essa pérola valiosa, fina. O tesouro e a pérola é coisa tão valiosa que vale a pena vender tudo, vale a pena sofrer por ele, vale a pena morrer por ele, porque é um tesouro sem preço. E assim,
Jesus procura explicar o que é o reino dos céus. Não que explicar isso seja uma coisa fácil. Mesmo assim, ele explica. Para aquele povo que já estava seguindo ele, e também para nós, os seguidores de hoje, o povo cristão, o povo que antes foi perseguido, um povo que durante foi perseguido, que será perseguido, né? Torturado e morto, inclusive muitos discípulos de Jesus foram torturados e mortos. Hoje cristãos também são torturados e mortos. Eles de lá vão inclusive ver Jesus ser torturado e morto na cruz. Vejam, os primeiros cristãos perseguidos, torturados e mortos pelo Império Romano passaram por isso tudo também. Em algumas partes do mundo hoje cristãos são perseguidos por outros, porque têm um pensamento diferente, também pelos próprios cristãos, só porque você tem uma ideia diferente, defende algo diferente. Enfim, sofrimentos vieram e vão continuar vindo. Ainda assim, mais vale a vida eterna, mais vale a salvação. Essa é uma interpretação do que Jesus disse, mesmo que dessa vez ele acaba não explicando essas parábolas. Percebam que ele não explica exatamente. Vamos para a próxima, a parábola da rede ou do juízo de Deus, versículo 47 até o versículo 50. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos, e quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro de cestos, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. E agora Jesus fala, também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, ou melhor, das justas, né? Das justas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo. E ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Vamos lá. Tem uma rede. E essa rede é uma rede de arrastão. Coisa que eles ali naquele contexto, né, pesca, tudo, seguidores dele que eram pescadores, pessoas que estavam por ali, então eles entendiam do que Jesus estava falando. Essa rede de arrastão pega tudo quanto é tipo de peixe, todo gênero. Os pescadores não são mencionados aqui, mas fica subentendido que eles estão ali. As redes estão cheias. Eles puxaram tanto o que pegaram ali, puxaram tudo o que pegaram ali para aquele lugar onde eles estavam agora, lugar onde Jesus estava ensinando agora. Olha só, naquele momento Jesus estava na praia com eles. Essa é a visão que vocês devem imaginar aqui, uma praia. Jesus usa uma parábola sobre peixes ali naquele lugar, né? Então as pessoas entenderam o que ele estava falando. Ele se utiliza das coisas mais próximas para se comunicar com seus ouvintes. Então na parte de cima eles se sentam, assim como eles estavam naquele momento, os discípulos e as discípulas, seguidores de Jesus, sentados, ouvindo o Cristo, os ensinos de Jesus. Na parábola, os pescadores escolheram, ou eles separaram, né, os bons peixes num recipiente, um cesto, e os peixes ruins, os que não prestam, foram jogados fora. Então, vejam que já se completou essa escolha. A rede ficou cheia, né? Eles escolheram os bons. Então foi isso. Isso se passa no passado.
Aí Jesus fala que assim será também no fim do mundo, no fim dos tempos. Os justos, ou os bons, né, serão separados dos maus. Lembrando que justo ou bom aqui é quem confia em Deus, a questão de fé e tudo mais, né? Então por isso que é justo, por isso que é bom. Quem tem fé no que Jesus fez por nós na cruz, para perdoar pecados, justo. Quem cria antes de Jesus vir, que viria o Messias, né, o próprio Deus viria salvar, justo. Quem esperou até a morte, confiando na promessa desse Salvador da humanidade, é bom, é justo. No entanto, os maus serão jogados na fornalha ardente. E essa é uma linguagem do Antigo Testamento, que todo mundo, né, que conhecia as palavras ali, entendeu o que ele falou. A fornalha ardente, uma linguagem do Antigo Testamento, né? Então, o ranger de dentes e o choro, isso Jesus não explica, não está escrito ali. Normalmente isso é entendido como uma visão de dor, né, de sofrimento. Alguns estudiosos, inclusive estudiosos da Bíblia, entendem como se fosse um remorso, aquela sensação de puxa, eu deveria ter feito algo diferente, ou isso não deveria ter acontecido dessa maneira, o que eu fiz na minha vida? Essa é a interpretação. Vamos lá, versículos 51 e 52. Então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam essas coisas? E alguém soltou logo um sim. Responderam eles, né? Jesus disse: pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo do reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Olha aí. E essa é uma das partes mais enigmáticas da nossa leitura de hoje, direcionada para aquele que ensina, para aquele que entende o que ele falou, né? Entenderam o que ouviram? Sim. Talvez pode ter sido um sim meio precipitado ali, talvez foi o próprio Pedro que falou sim, né? Mas enfim, surgiu o sim. Todo escriba, um líder religioso naquele contexto ali, que foi tornado discípulo do reino do céu, é semelhante a um dono da casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas, do seu depósito, coisas novas e coisas velhas. Vejam que são coisas que já estavam lá, já existiam ali, e também coisas que foram colocadas recentemente. O que isso quer dizer? Talvez um entendedor de Bíblia daquela época, que levava consigo, né, carregava os ensinos e tudo do Antigo Testamento, que acreditava no Antigo Testamento, e que agora tem coisa nova para entender também. Tem coisa nova, ou melhor, para fechar o raciocínio, né? Porque agora está ali o próprio Cristo. Ele chegou, ele veio um pouquinho diferente do que eles estavam talvez esperando, né? E agora eles entendem o que faltava. Jesus como Cristo, quem era esperado, girou uma chave, né? Na pregação também é assim. A gente, como pregador, né, aquele que ensina a palavra, aquele que vai fazer um estudo bíblico, né, um líder que vai ensinar alguma coisa sobre a Bíblia, a gente apresenta coisas novas e coisas velhas. Se a gente só coloca coisa nova, quem está ouvindo fica perdido. Vocês ficariam perdidos, né, com muito coisa nova assim. Vocês precisam de algo conhecido, uma estrutura, para vocês se localizarem. E a partir daquela estrutura vocês começam a construir, né, o que vocês vão aprendendo. Em contrapartida, se a gente coloca só coisa que já foi dita, só coisa antiga, sempre foi assim, não tem nada de novo, aí todo mundo desliga. Aí dá um sono,
né? Aí acontece o desinteresse. O que eu vou aprender? Né? Nada novo. Então, não vale a pena ouvir. Então, né, aqui há coisas novas e coisas velhas. E partindo disso, o que a gente vai fazer com as parábolas do tesouro e da pérola? A interpretação do tesouro escondido e da pérola é compreendida por uma boa parte de intérpretes da Bíblia desse jeito aqui, ó, que você já deve ter ouvido. O homem que achou o tesouro e o comerciante são as pessoas, né? Somos nós. E o tesouro e a pérola, o reino de Deus. Beleza, está tudo certo. Nessa interpretação, a câmera está voltada para nós. Está voltada para o ser humano, para o povo do reino. É o que você vai ouvir 99,9% das vezes que vocês ouvirem sobre esses textos. Todo mundo tem certeza que é isso que significa, é o que está escrito e tal. Só que não está escrito, não está interpretado isso lá na Bíblia dessa maneira. Não está escrito exatamente isso na Bíblia. Vamos um pouquinho mais a fundo, vamos cavar um pouquinho isso aqui. Quem é o homem que negocia e que procura boas pérolas, né? A tal da pérola fina? Quem? Quem é esse homem que encontrou o tesouro no campo? Vejam que o texto não diz. Mas alguns intérpretes, esses 0,1%, tem um que propõe uma leitura diferente. Ele é um professor luterano e ele começa se perguntando assim: na história que Jesus contou, quem é que encontra o tesouro? Quem é esse homem que encontra o tesouro? É assim que ele começa o raciocínio. Essas parábolas falam do reino de Deus, falam de um rei. Tá? Então, quem encontra o tesouro não é outro. Quem encontra o tesouro é o próprio rei. Não é o súdito. Quem encontra o tesouro é o rei. Ele acha o tesouro, ele encontra o seu povo. E isso tira o foco de nós. A câmera não está mais voltada para nós, está voltada para Cristo. Ele é aquele que encontra o seu povo. Ele é que nos encontra e nos considera o seu grande tesouro. Mesmo a gente sendo insignificante, mesmo a gente sendo pecador, mesmo a gente sendo sem valor. Vejam que essa interpretação caminha ao lado da nossa leitura de Deuteronômio 7, 6 a 9. Deus escolheu Israel, e Israel se tornou o povo querido de Deus. Não porque Israel fosse especial, muito forte, bem pelo contrário, Israel era mais fraco. Mas porque Deus viu esse povo como o seu tesouro. Ele viu, ele escolheu a sua pérola de grande valor. Daí a gente vai também para o texto de Romanos 8, 28 a 39. Está escrito lá: quem poderá nos separar do amor de Deus? O foco é o amor de Deus. Amor de Deus. E porque Ele nos ama, nós somos esse tesouro escondido. Nós somos um tesouro para Ele, valioso. E nós somos pérola. Essa é uma outra linha de interpretação. É tirar coisas novas da garagem, de depósito, desse tesouro que nos diz o relato, o livro de Mateus. Vejam que as duas leituras são possíveis. Em uma a gente encontrou o tesouro, o reino, e na outra Deus é que nos encontra. Ele nos dá tudo o que tem, tudo, se desfaz de tudo, do seu bem mais precioso. Ele se sacrifica o filho, ele abre mão de tudo, ele assume forma de servo para ter esse tesouro,
que é você, irmão ou irmã. Sou eu. Esse é o nosso Cristo. É o Cristo pregado, que eu prego aqui para vocês, que foi pregado na cruz. O Deus que ama o seu povo, Deus que está junto dele em todos os momentos, inclusive com a gente quando a gente acha que perdeu tudo, até quando a gente acha que perdeu a fé, Ele está ali com a gente. E o pensar nisso, de que, poxa vida, será que eu perdi a fé, já prova que Ele está com você. Você achar, será que eu tenho fé suficiente? Já é Deus agindo em você, falando, eu estou aqui com você. O Confortador te acompanha e alimenta a chama da tua fé. Nada poderá nos separar do amor de Deus. E Ele te abençoa. Amém. Nós ouvimos do amor de Deus com o seu povo, do amor de Jesus por nós. Então, nós temos uma fé, né? Essa fé a gente pode confessá-la com palavras. Por exemplo, a mesma fé que tinham os apóstolos, os discípulos de Jesus. Vamos confessar junto a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Vamos junto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Momento da nossa oração geral. Primeiramente, eu gostaria de lembrar, de falar, de pedir pelo reverendo Gilson Persky, é meu tio e padrinho. Ele é reverendo lá em Limeira, São Paulo. Ele está com o Covid-19, está se recuperando, em casa. Ele estava sentindo alguns sintomas e antes de ontem ele fez o teste, deu o resultado do teste e deu positivo. Pedir de novo também em favor da Alissa Persky, que é minha prima, a filha do tio Gilson, e ela está na luta lá contra o câncer, está na luta lá, nasceu o bebezinho dela há pouco tempo, ela está lutando. Então ela e o seu marido e a família todos, Então a gente quer pedir em nome da família também, peço que todos orem por ela e pelo tio Gilson, para que Deus tenha misericórdia e para que ela também não tenha contraído o vírus da Covid, para que não fique tão complicado assim também o tratamento. Eu quero também agradecer aqui, em nome de toda a congregação Jesus, todo mundo que orou, pelo Paulo Roberto Ribeiro dos Reis e a Luciane Nicheli, que eles moram lá em Sorriso, Mato Grosso. Lá está bem complicado os casos de Covid, os hospitais estão lotados por lá, e eles estão se recuperando bem da Covid, estão em casa, então aos pouquinhos estão retomando algumas coisas. Eu falei com a dona Elci e ela acalmou a gente. Eles também agradecem muito as orações de vocês, todas aquelas orações que a gente fez nesse período, nesse tempo, quer agradecer também, Eles são filhos e filho e nora do seu Auxílio e da dona Elci. Então, louvamos a Deus pela recuperação deles, porque Deus teve misericórdia.
nós vamos orar. Querido Pai eterno, Senhor Jesus, o Espírito Santo, te agradecemos pela nossa vida, pela nossa fé. Que o Senhor ampare, continue caminhando, vá na frente de todos os que sofrem, os que pedem a tua justiça, a tua misericórdia, a tua palavra. Que cada um de nós, cada uma, tenha a certeza da salvação, do amor de Deus pelo seu povo, do cuidado e da presença. Que a gente continue lutando por uma vida digna, bendita e na presença do Senhor. Que as pessoas saibam para onde olhar quando não saberem mais que caminho seguir. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele que veio e Ele que virá. Amém. Vamos orar juntos a oração que Jesus nos ensinou. O Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim também como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te trate com bondade e misericórdia. O Senhor olhe para você com amor e te dê a paz. Amém. Queridos, queridas, vão em paz, na paz do Senhor, na esperança da sua volta, na certeza da sua presença entre nós. Deus nos abençoe. Então, pessoal, agora a gente vai ter a escola bíblica dominical, o culto para as crianças, com a história que a prof. Gabriela vai contar. E a gente vai ter, antes disso, uma música. Eu vou chamar aqui para ajudar a cantar e a fazer os gestos a Letícia e a Sara. Vamos cantar uma música que vocês devem conhecer, bem conhecida das crianças, e eu vou cantar 2 vezes, então vocês podem ir aprendendo também, tá bom? Vamos lá. Ela se chama Pare. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, agora vive no meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. De novo. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou, me deu perdão, agora vive no meu coração. Por isso pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Boa aula.
crianças, tudo bem? Aqui é a Prof. Gabriela. Tô com muita saudade de vocês, espero que logo logo a gente possa estar junto de novo nas nossas escolinhas. Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre Jonas. Vocês lembram quem foi Jonas? Ele era um profeta. Vocês lembram o que é um profeta? O profeta é aquele que fala da palavra, né? Que profetiza, que fala às pessoas a palavra de Deus, né? O que Deus ordena, o que eles sabem sobre Deus, para fazer as pessoas crerem nele. Então Jonas era um profeta e certo dia Deus falou com Jonas. Deus disse para Jonas que ele tinha uma missão, que ele tinha que ir para uma cidade que se chamava Nínive. E essa cidade lá, as pessoas estavam vivendo de maneira que não agradava a Deus. Então Deus disse para Jonas ir até lá, passar uma mensagem, porque a maldade daquelas pessoas que moravam naquela cidade já tinha chegado até ele. Então Jonas ficou com muito medo. Jonas não queria ir para essa cidade porque tinha medo do que as pessoas que moravam lá pudessem fazer, iam ficar zangados com ele, ou podiam até matá-lo, né? Pelas coisas que ele ia falar. Então, em vez de Jonas ir para Nínive, ele desobedeceu a Deus. Ele foi até uma outra cidade, pegou um navio que ia para a Espanha, bem longe da onde ele tinha que ir. E nesse navio, então, ele viajou com os marinheiros e Deus ficou muito, muito furioso, porque ele desobedeceu. Então, na noite, Deus mandou uns ventos muito fortes, uma tempestade muito forte. E o navio estava balançando muito, que quase ia se partir no meio. Então, todos os marinheiros que estavam lá começaram a orar muito alto, cada um para o seu Deus, cada um de uma maneira, da maneira que eles sabiam. E Jonas tinha ido para o porão do navio. E lá ele pegou no sono, dormiu, nem viu a tempestade. Nisso, os marinheiros e o capitão chegaram até ele e disseram: "O que está acontecendo contigo? Tu tá dormindo no meio dessa tempestade, como é que tu consegue?" E Jonas acordou e ficou desesperado também ao ver aquela tempestade, e todos estavam com medo. E Jonas então lembrou: Deus deve ter mandado essa tempestade por causa minha. E ele falou para os marinheiros daí, para o capitão do navio, disse que aquela tempestade era culpa dele, que provavelmente Deus estava castigando porque ele tinha desobedecido. E a única opção que tinha de acalmar aquela tempestade era jogando Jonas no mar. Os marinheiros ficaram meio assim, com medo, será? Aí eles começaram a remar em direção à praia, só que a tempestade não parava nunca. E chegou num certo ponto em que os marinheiros ficaram: não tenho o que fazer, vamos pedir perdão para Deus por tirar a vida do Jonas, né? Mas vamos jogar. Pegaram Jonas e jogaram no mar. Logo que eles jogaram Jonas no mar, a tempestade acabou totalmente, o mar ficou bem calmo, como se nunca tivesse acontecido tempestade. Nisso, Jonas estava no mar para se afogar. E um grande peixe veio e abocanhou ele com tudo. Foi um peixe bem grandão. Dizem que podia ser uma baleia, mas não se sabe. Veio e abocanhou Jonas. E Jonas, só que em vez dele comer Jonas, ele só engoliu. E Jonas ficou dentro do peixe, vivo. Ele ficou lá 3 dias e 3 noites dentro do peixe. O peixe no fundo do mar. Então Jonas não estava entendendo o que estava acontecendo, se ajoelhou e orou muito, orou a Deus, pediu perdão pelo que ele tinha feito, perdão por ter desobedecido, né, as leis, né, o que Deus tinha mandado. E nisso, Deus ouviu a oração do Jonas e ordenou ao peixe que deixasse o Jonas numa praia mais próxima. Nisso, o peixe parou e o Jonas desceu em terra firme. E ele viu que aquilo era um milagre, né? Como que ele poderia ter sobrevivido dentro de um peixe durante 3 dias, né? Então ele viu que era um sinal mesmo de Deus. E Deus deu uma segunda chance para ele.
ele disse: Jonas, tu vai ir a Nínive, ao povo de Nínive. Nínive era uma cidade bem grande, que demorava uns 3 dias para percorrer ela inteira, assim, caminhando por dentro. Você vai ir a Nínive e vai dar a mensagem que eu vou dizer. Então, Jonas obedeceu a Deus dessa vez. Foi até Nínive, né? Andou por dentro da cidade, viu aquele povo e disse que Deus ia destruir aquela cidade, né? Ele saiu gritando, disse: Deus mandou avisar que destruirá essa cidade por causa de suas maldades, né? E as pessoas ficaram apavoradas e começaram a acreditar naquilo, começaram a acreditar em Deus, começaram a viver de forma mais simples, mudaram a forma de pensar, começaram a orar, pedir perdão. Até o rei da cidade também pediu perdão, né? Se vestiu de forma simples, deu algumas ordens ao povo. E eles todos começaram a sair, né? Então Jonas saiu da cidade, né? Terminou o que tinha que fazer, saiu da cidade e ficou esperando do lado de fora. As cidades eram com aqueles muros gigantes, né? Ele ficou do lado de fora da cidade e ficou esperando para ver o que Deus ia mandar naquela cidade. Só que Deus viu que ali começou a ter bondade. As pessoas começaram a se arrepender, começaram a acreditar na palavra, né? No que Jonas falou, no que Jonas profetizou para eles, né? E começaram a mudar o jeito de pensar, a maneira de agir, os hábitos. Então Deus ficou com pena e não destruiu a cidade. Deu uma segunda chance também para a cidade, assim como tinha dado para o Jonas. Então aquela cidade passou de pecadora, né, de uma cidade que estava agindo de maneira errada, para uma cidade que acreditava muito na palavra. Então Deus não destruiu. Isso acontece às vezes com a gente também, né? A gente sempre tem segundas chances na nossa vida, não é verdade? Às vezes a gente tem receio de falar certas coisas para as pessoas, principalmente por causa de Jesus, né? Falar de Jesus para as pessoas, porque a gente não sabe como é que elas vão reagir com a gente. O meu coleguinha do lado, às vezes eu não posso falar de Jesus para ele porque eu não sei como ele vai agir. Mas a gente sabe que Deus vai sempre nos apoiar. Então, descumprir a lei é errado, sim, né? Não agrada a Deus, mas a gente sempre tem uma segunda chance de nos redimir e Deus sempre vai nos apoiar, tá certo? Eu quero lançar um desafio para vocês, bem legal. As crianças, com a ajuda dos pais, pode ser também. Eu quero que vocês façam um desenho bem bonito sobre essa história de Jonas e o grande peixe. E eu quero que mandem pra gente, podem mandar pro pastor. E os desenhos todos a gente vai publicar, os desenhos que nos mandarem a gente vai publicar na nossa página da escolinha. Tá certo, então? Espero ver vocês em breve, fiquem com Deus e se cuidem.